Olá, sejam muito bem-vindos, vaso e vaza de Deus, varão e varoa de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Bruno Octávio e sem mais delongas, hoje o tema é sobre jejum e oração. Recentemente fiz um jejum de 3 dias à base de pão e água. Tive experiência com Deus, estarei compartilhando com vocês e também estarei compartilhando com vocês acerca de benefícios e impactos espirituais que o jejum e a oração causam na sua vida espiritual. E também alguns capítulos, alguns pequenos trechos bíblicos que houve jejum e oração, proclamação de jejum e Deus deu a vitória. Graças a Deus, aleluia. Então, começarei com vocês sobre 4 benefícios e impactos espirituais que o jejum e a oração pode causar na sua vida espiritual. Bom, primeiro, aumenta a sua sensibilidade ao Espírito Santo, ou seja, a sua sensibilidade a escutar a voz de Deus, a escutar quando aquilo é de Deus, a escutar quando aquela energia, aquele sentimento que você está sentindo é de Deus, aquele alerta é de Deus. Então, faz com que você fique mais sensível à voz de Deus, a quando Deus te dá direção, você fica mais sensível ao Espírito Santo, ok? Número 2, fortalece a tua autoridade espiritual. Fortalece a tua autoridade espiritual. Isto mesmo. Jesus mesmo disse que há casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então, ou seja, se há casta de demônio que só sai com jejum e oração, então, no normal, já não dá certo. Ou seja, só com oração, dependendo da situação, não vai resolver. Então, com jejum e oração, aumenta a sua autoridade e aí sim você consegue alcançar o favor de Deus, a inclinação de Deus para o seu propósito, a sua causa. Se estiver conectado com a vontade dele, é claro. Número 3, desperta os teus dons espirituais. Visões, discernimento, palavra de conhecimento, tudo isso fica mais afiado. Uma pequena parábola aqui, 2 rapazes com um machado novo, cada um tentando cortar uma árvore. Um continuou cortando a árvore, batendo, e ele ficou lá, firme. O outro bateu, parou um momento para afiar o machado. Assim, resumidamente, quem você acha que conseguiu cortar primeiro a árvore? O que continuou batendo não parou ou o que deu uma paradinha, afiou o machado e continuou batendo? Isso mesmo, o que parou e afiou o machado. É assim, quando você está em jejum e oração, você fica mais afiado, sabe? Você fica com sentidos mais aguçados. Então é isso. O jejum e oração faz com que você fique mais afiado espiritualmente, ok? Quarto, a carne enfraquece, mas o espírito fortalece. Glória a Deus. Há uma palavra que diz na Bíblia mesmo, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Porém, se você alimenta muito as coisas da carne, o seu espírito fica como? Em gemidos inexprimíveis. Agora, se você está fortalecendo o seu espiritual, aí sim, fortalece o espírito. Bom, com o espírito fortalecido, você ganha mais proteção espiritual. Você consegue distinguir as palavras e propósitos. Você ganha mais paz, direções de Deus, clarezas, a fé é aumentada e a mente é renovada. Glória a Deus. Aleluia. Bom, antes do jejum e oração, eu aconselho que você tenha um propósito e se prepare. Um exemplo, você tem um propósito do que você quer que Deus faça acerca daquilo que você irá abrir um jejum e oração para Deus atender o seu clamor, o seu favor, a sua petição. Então tenha isso claro na sua mente e faça uma oração antecipadamente a você entregar o início do jejum a Deus. E se preparar
se alimente bem. Vamos supor, você vai fazer um jejum na parte da manhã do dia seguinte. Então, as suas 2 últimas refeições por aí, se alimente bem, mas coma bem, saudável, mas coma bem, para que você tenha mais fortalecimentos, mais estoque de energia enquanto você estiver no jejum, ok? Bom, procure crescer mais no conhecimento da palavra e na graça, como o que fazer e se preparar antes, durante e depois do jejum, ok? Então, ou seja, procure ler a palavra, estar em oração e meditação com Deus durante o jejum e a oração, ok? E escutar hinos, louvores, pregações, podcasts. Procura estar inteirado com as coisas do alto e menos entretenimento diversos, aleatórios, ok? Bom, é isso. Consagre os dias que você jejuar a Deus, tá bom? Peça graça e força a Deus. Faça devocionais nos dias, se possível, tá bem? Se estiver trabalhando, fique em meditação durante o seu expediente de trabalho. Ore a Deus. No horário de almoço, tenta ler uma palavra de Deus, estar meditando em Deus, ouvindo louvores, tá bom? Entoando louvores, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda exaltação. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, anote os versículos que vieram à sua mente, insights que você tiver durante o jejum e a oração. É bom e é aconselhável que você anote esses insights, é muito importante essa dica, porque às vezes, olha, comigo já aconteceu, então eu digo propriedade, às vezes algo que você anota durante o jejum e oração serve para algo que você vai passar, algo que você vai querer de resposta lá na frente, e você anotou, só que ali era o Espírito Santo te usando, e aquilo ali serve de resposta para você lá na frente. Então anote os insights, os versículos que vierem à sua mente, isso é muito importante, ok? Sonhos também, que caso você tiver sonhos, procure ter atenção aos sonhos que você tiver e, se possível, até anote os sonhos também. Talvez isso daí também te ajude lá na frente, ok? Anota os sentimentos que você estiver sentindo durante o jejum e a oração, tá bom? Isso também é muito importante, ou preste mais atenção nesses sentimentos que você estiver tendo. Evite, né, até mesmo como a nossa própria conduta cristã, isso já é para ser como um estilo de vida, digamos assim, evitar fofocas, contendas, brigas, redes sociais em excesso. Procure manter o espírito limpo, tá bem? E exerça a gratidão. Isso é para ser natural na sua vida cristã, porém, nos dias de jejum e oração, procure ter isso mais propósito, como algo mais de prioridade, ok? Bom, agora eu vou estar citando para vocês 4 pontos em que foram feitos, conquistados com jejum e oração para você se fortalecer, se fortificar na fé e saber que jejum e oração é atendido por Deus no tempo dele, mas tem a vitória. Amém? Glória a Deus. Vou estar citando aqui o primeiro ponto. Deus deu a vitória sobre o inimigo em 2 Crônicos, capítulo 20, versículo 3 e 4, quando o rei Josafá proclamou jejum a toda a nação, proclamando jejum a toda a nação, e todos, obviamente, fazendo o que tem que ser feito, o jejum da forma que tem que ser feito. Deus os garantiu a vitória sobre o inimigo. Glória a Deus. Segundo ponto, libertação de espírito maligno. Assim como citei para vocês no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, mas esse tipo de demônio não sai a não ser por meio de oração e jejum. Então, com jejum e oração, você consegue vencer coisas que talvez só no natural espiritual, ou seja, só em oração, pedindo a Deus, talvez não consiga vencer. Se não estiver conseguindo vencer dessa forma, saiba que com jejum e oração, o Espírito Santo vai estar te guiando quanto tempo de jejum, quanto tempo de oração você precisa fazer para cada determinada situação. Comigo, até então, o máximo foi até 3 dias, mas tem casos aí de pessoas que fez jejum, que diz jejum de Daniel de 21 dias, o de Jesus, Moisés, de 40 dias, ok? Então, o Espírito Santo vai estar te direcionando.
E um ponto de aconselhamento, antes da terceira direção para você dos feitos conquistados à base do jejum e oração. Se você tem alguma prescrição médica, tem algo relacionado à saúde, alguma fragilidade, alguma limitação, procure ir com calma, vá gradualmente, evolua gradualmente. Comece com 1 horinha, 3 horinhas, 6 horinhas, 12 horinhas e assim sucessivamente, e vai acompanhando como que você reage, o seu corpo, suas vontades, ansiedade, preocupações. Procure ter uma oração antecipadamente a isso, se preparar e, de acordo com a sua particularidade, ter esse zelo para que não seja algo da sua saúde, tá bem? Terceiro ponto, resposta de Deus em tempos de crise, assim como houve com Esdras, no capítulo 8, versículo 21 ao 23. Esdras proclamou, assim como o rei Josafá, Esdras proclamou um jejum para que se humilhassem diante de Deus para uma viagem segura para eles, os filhos e todos os bens deles. Jejuaram e suplicaram a Deus e Deus os atendeu. Mais uma vitória acerca aí do jejum e oração, humilhação diante de Deus, porque a palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que se humilharem perante Deus serão exaltados. Muitas pessoas, às vezes, já vi pessoas falando que quem é humilhado será exaltado, mas é aquele que se humilha perante Deus será exaltado. Ok? Vamos lá para o quarto ponto, a vitória sobre a morte. Se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, que a rainha Esther pediu para que todos os judeus que se pudessem achar em Suzã para jejuarem por ela antes de se apresentar ao rei, sem comer e nem beber. Esse jejum é um dos que mais são poderosos, dizendo que jejum de Esther de 3 dias, pois é sem comer e sem beber. Então, ou seja, sua saúde tem que estar em dia para realizar esse jejum. Eu aconselho que você tenha já experiências anteriores com jejuns antes de fazer esse jejum de 3 dias sem comer e sem beber, tá bem? Porém, ele foi ter com o rei e Deus deu a vitória. Então, ou seja, o povo poderia ser exterminado e por conta dela ter pedido para todos os povos judeus que se encontrassem em Suzã para fazer o jejum de 3 dias sem comer e nem beber, Deus deu a vitória, os povos não foram exterminados, Deus deu a vitória sobre os inimigos. Então aqui temos 4 pontos onde jejum e oração foi muito importante e Deus atendeu os seus pedidos e tiveram a vitória por meio de Deus. Bom, dito isto, vocês tendo visto essas experiências com Deus que está na própria Bíblia, que você pode consultar capítulo e versículo ditados e conferir, olhar a história por um todo, você verá que Deus deu a vitória e tudo isto acerca de jejum e oração, humilhação perante Deus, pedindo o socorro de Deus, proclamando a presença de Deus em prol daquelas situações e tiveram a vitória. Graças a Deus. Agora estarei compartilhando com vocês. Bom, eu senti que o corpo é muito poderoso e meio que logo após o jejum eu tive a percepção que dá até uma certa vergonha dizer que tenho fome, porque você tem a percepção de quanto o corpo é inteligente e estoque nós temos armazenados no nosso corpo. O corpo é inteligente e eu estava muito bem no terceiro dia, no dia que eu iria entregar o jejum a Deus. Eu só tive uma experiência mais, vamos dizer assim, palpável, que eu senti que era espiritual total, de uma presença muito boa, que eu, nossa, meu Deus, continua, isso daqui é muito bom. Foi no terceiro dia, na madrugada, de noite para ir para a madrugada, que eu senti muito forte a presença de Deus enquanto eu estava deitado, falando com Deus nos meus pensamentos, e eu senti uma presença maravilhosa. E nesses 3 dias foi a única sensação que eu senti realmente assim a presença de Deus muito forte. Porém, no primeiro dia em jejum,
foi algo que eu não pedi para Deus. Eu tive o meu TikTok hackeado. E eu já estava 2 semanas e pouco tentando recuperar, mandando no suporte, mandando no ticket e no e-mail, e não estava conseguindo resolver. No dia seguinte, ou seja, no primeiro dia de jejum, Deus liberou para mim. Eu consegui recuperar minha conta no TikTok, com quase 10 mil seguidores. Atualmente estou com 9.600 e pouco. Na época eu estava com 9.400 para 9.500 e pouco. Foi liberado para mim recuperar de novo a minha conta no TikTok, conseguir recuperar, graças a Deus. Inclusive, se quiser ver lá, a página do TikTok é @amorvistoso, tudo bem? E também tive uma resposta de Deus sobrenatural, porque no jejum que eu tenho um vídeo gravado, que foi apenas um dia à base de pão e água, você pode estar conferindo o vídeo anterior, e que foi meu mesmo, né? Não. E tem mais uma experiência sobrenatural, que foi logo após o vídeo de um dia de jejum à base de pão e água. E eu tive outra experiência sobrenatural no vídeo anterior que eu fiz de um dia de jejum à base de pão e água. Eu estava desempregado. Se eu não me engano, foi 2 dias depois, ou foi no dia seguinte, teve a entrevista e comecei a trabalhar nessa empresa. E agora aconteceu algo sobrenatural, porque eu falei, bom, eu só tive essa experiência nesses 3 dias, porém, é no tempo de Deus. Então, ou seja, eu estava nessa empresa, ainda estou ainda registrado nela, porém, já vi que foi marcada a minha rescisão, ou seja, de demissão, já está agendado já na minha carteira de trabalho, que eu pedi para Deus, eu orei para Deus, e foi concebido algo que pessoas na empresa disseram que, olha, essa empresa não manda embora, não sei o que, não sei o que, para ter que fazer coisas erradas. E eu não queria mentir, não queria fazer nada de errado. E Deus entrou na minha causa e estou só aguardando o momento de ser demitido desta empresa, porque Deus abençoou uma outra porta para mim, e no qual não estarei trabalhando para uma outra pessoa ou para um outro CNPJ na parte de Deus. Ou que eu não estarei trabalhando para uma outra pessoa ou um outro CNPJ, estarei trabalhando para mim mesmo, e tenho certeza que foram consequências de jejuns e orações que eu fiz, mas com certeza esse jejum de 3 dias, provavelmente Deus liberou essa porta para mim agora, porque viu a minha proclamação, viu a minha oração, o meu jejum, o meu esforço, digamos assim, que é como se fosse algo ágape, um sacrifício para alcançar o favor de Deus. E só agradecer, e espero que você tenha gostado deste vídeo, que você tenha sido edificado, tenha crescido no conhecimento da palavra de Deus, que tenha sido bênção para a sua vida. Se você gostou, que você curta esse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube entenda e compartilhe para mais pessoas, que é um conteúdo relevante e que deve ser chegado a mais pessoas devem ter o acesso a esse conteúdo. E se você também achar que alguém é interessante ver esse vídeo, compartilhe para ele, tá bom? Deus abençoe grandemente e até uma próxima. Varão e varoa de Deus.